A paz do Senhor, em nome de Jesus, Shalom Adonai. Eu vim hoje aqui fazer um vídeo sobre algumas coisas que estão escritas na Bíblia que nós normalmente não atentamos. Nós estamos vivendo em 2019 e em 2019 nós temos muita tecnologia, muita distração e muita ciência. E a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus disse que por se multiplicar o conhecimento, o amor de muitos esfriaria. Eu peço desculpas por causa do som que está tendo em volta. Temos cachorros na vizinhança e pessoas que gostam bastante de assoviar e obras também em curso. Então o som pode estar sendo algumas vezes atrapalhado. Sejamos tolerantes e perdoemos. E ao mesmo tempo sejamos pacientes e permitamos que as pessoas sigam com as suas vidas, né? Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, no versículo 19: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Novamente, ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? E no versículo 23 vem escrito: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E no 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ou seja, se você seguir as orientações para quando nós formos à rua e compremos alguma coisa para comer, não ficamos perguntando se foi sacrificado algum ídolo ou não, por causa da consciência, para que a gente não venha por causa disso não poder comer nada. Mas antes devemos agradecer pelo alimento e assim pela oração sendo purificado, o alimento se torna puro. Eu gostaria de falar sobre algumas experiências que eu tive na vida. Um tempo atrás, mais ou menos há 23 anos atrás, eu estava numa abstinência de drogas. Eu havia parado de usar cocaína, uma droga muito destrutiva para o cérebro. Então eu estava com paranoias e a minha família, sem saber o que fazer, chamou a ambulância do sanatório. Quando a ambulância do sanatório chegou, eu, no desespero de não ser encarcerado, pois para alguns a liberdade vale a liberdade vale muito, e para outros a liberdade não vale nada. No meu caso, a possibilidade de ficar sem a liberdade me levou a espatifar a minha cabeça na parede, causando-me uma lesão, uma hipoperfusão no cérebro, que demorou mais de 20 anos para se resolver.
Quando eu acordei no sanatório, haviam pessoas na sala de recepção visitando seus parentes. E duas coisas notáveis estavam acontecendo ali. Aquelas pessoas estavam visitando uma parente no sanatório que não desejava mais ser ela mesma e variava entre duas frases. Ela dizia: "Eu sou a Xuxa", e ela dizia: "Eu sou a Cláudia Raia", duas personagens da televisão muito belas. E ela era uma moça com algum sobrepeso, ou seja, não era magra, e era negra, e tinha os cabelos quase ruivos, avermelhados, naturalmente, e tinha muitas acnes e eczemas no rosto, e tinha um problema com a personalidade. Ela não aceitava a própria personalidade e assim preferia ser outra pessoa. Não podendo ser outra pessoa, vivia em depressão e internada no sanatório. Os pais dela estavam fazendo um desenho junto com ela e eu estava deitado na cama do hospital com um edema no cérebro e com um galo bastante protuberante na testa. E enquanto eles desenhavam, eu sentia como que uma lâmina estivesse passando por dentro do meu cérebro, separando o edema das áreas saudáveis. E eu ouvia os demônios que estavam ao meu redor dizendo que por causa do concurso daquela lâmina que estava passando pelo meu cérebro, eu ficaria tetraplégico para sempre e não conseguiria me levantar da cama. Eu acreditava tão firmemente nisso que eu estava ouvindo e nesse tipo de experiência espiritual que eu cria à época que era uma cirurgia por espíritos de mortos, por doutores do além. E assim, quanto mais eu sentia aquela lâmina passando por dentro do meu cérebro, eu me convencia de que aquilo eram espíritos bons que estavam me curando de alguma coisa. Aqueles que têm algum conhecimento científico vão lembrar que existe a hipnose. E o que é a hipnose? A hipnose é uma pessoa dizendo palavras em um ritmo e com uma entonação, com o concurso ou não de demônios e entidades espirituais, consegue impressionar um ser humano normal, pelo menos a maioria das pessoas, e nós podemos nos tornar suscetíveis a estas sugestões. A impressão que me causavam aquelas vozes eram tão fortes que quando acabou o trânsito daquela lâmina na minha cabeça, eu fiquei imóvel em cima da cama e quase não sentia os meus membros e o meu corpo. Mas eu estava em um processo de conversão para a palavra de Deus e pouco tempo depois, 2 anos depois, mais ou menos, eu retornaria à fé dos meus pais,
ao protestantismo pentecostal e as experiências com o Espírito Santo que me levaram ao terceiro céu, onde Jesus Cristo pessoalmente me explicou o Evangelho, me tornando o seu último apóstolo. Então, quando eu fiquei imóvel em cima da cama, um ser diferente daqueles que estavam falando, enquanto aquela menina com a personalidade fragmentada desenhava com seus pais, uma entidade totalmente diferente, um ser com uma voz suave e benevolente, o próprio Espírito Santo de Deus e o anjo do Senhor falaram a mim: você está deitado porque quer. Você tem livre-arbítrio e você pode se levantar. No mesmo momento, eu desprezei todas as vozes que estavam ao redor e me levantei da cama. E fui olhar o desenho que eles estavam fazendo lá fora, aquelas pessoas que ficaram espantadíssimas com o fato de quem eles estavam dizendo que iria ficar paraplégico, tetraplégico na cama, estar de pé e olhando para eles, e vi que eles estavam apenas desenhando uma galinha. Pense nisso. Podem estar te hipnotizando e tentando te convencer que entidades do inferno podem ter poder sobre a sua vida. O mesmo Espírito Santo continua te trazendo a mensagem do Evangelho e te dizendo: em Jesus podes levantar e caminhar sem medo. Não ouça os demônios, sejam eles disfarçados de médicos, disfarçados de entidades de outros continentes ou mesmo daqui da América. Ouçam o Espírito Santo de Deus, ouçam o Senhor Jesus, o anjo de Jeová. Ele é que tem te dito: arrependei-vos, não vos alimenteis do cálice dos demônios, mas através do sangue de Jesus, levanta-te e anda. A paz do Senhor para quem quer, mundo feliz para quem quer, em nome de Jesus.